Quero cumprimentar a todos e a todas. Me chamo Evelyn de Moraes e, juntamente com meu colega Luiz Guilherme Nascimento de Araújo, produzimos esse resumo que trata-se da essência e as formas de condição dependente. O resumo possui como objetivo de expor a categoria da dependência e sua essência nas suas formas de expressão na realidade latino-americana. A metodologia de pesquisa foi descritiva e interpretativa, pelo procedimento bibliográfico. A categoria da dependência. A teoria marxista da dependência, ela explica a integração da América Latina ao mercado mundial e que possuiu como início o século XVI com a divisão internacional do trabalho. Com isso, então, surgiram particularidades sistêmicas que determinariam uma posição subordinada do capitalismo regional frente ao centro do desenvolvimento. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento são vinculados e não etapas de desenvolvimento capitalista, pois o subdesenvolvimento latino-americano não é o resultado de uma falha do capitalismo, mas uma forma específica dele. Carcanolho define como a economia periférica aquele país ou região que apresenta em geral instáveis trajetórias de crescimento, forte dependência de capitais externos para financiar suas contas correntes, baixa capacidade de resistência diante a choques externos e altas concentrações de renda e riqueza. Isso caracteriza o subdesenvolvimento dessas economias. A dependência, dessa maneira, é um fenômeno da própria condição de um país periférico no sistema e assim irá perdurar dentro das suas próprias leis de produção de capital. Uma vez exposta a essência da categoria, expõe-se suas principais formas. A deterioração dos termos de intercâmbio expressa a dependência comercial pela produção de mercadorias da economia dependente, cujos preços de mercado são tendenciosamente menores que os produzidos pelas economias centrais. Claro que isso se dá pela diferença entre os valores da exportação em comparação com os valores das importações. Com isso, então, ocorre uma queda dos preços relativos ao comércio internacional em desfavor aos países dependentes. O serviço da dívida é fundamento da dependência financeira na contratação de relações de subordinação das economias dependentes frente às centrais pelo endividamento externo. Com isso, nas economias dependentes, uma correlação universalmente proporcional entre o orçamento público que é destinado ao serviço da dívida e aquele que é destinado aos serviços públicos vitais como educação e saúde. A remessa de lucros e royalties e dividendos, ele se dá pela dependência tecnológica, já que as economias dependentes não conseguem dispor e não controlam as tecnologias dos meios de produção de diversas atividades. Essa necessidade de aparelhagem e investimentos externos são para a manutenção dessas atividades. Nesses séculos mais recentes, essa origem e o destino do capital externo se modificou na medida em que os Estados Unidos passaram a voltar os investimentos na região na extração e no processamento de matérias-primas. Apropriação de renda diferencial ou absoluta sobre os recursos naturais. A América Latina é uma região de abundantes recursos naturais e é uma fonte de renda pela atuação do capital externo. Ainda que ela tenha fonte de riqueza natural, ela não é a principal receptora dos valores produzidos por esses recursos. Com isso, tem formas de renda sobre a terra, as quais seriam a renda absoluta, ela que está ligada à propriedade do solo e se concretiza como renda absoluta do monopólio quando o controle sobre as terras ou recursos naturais é monopolista. A renda diferencial que se dá pela concorrência intercapitalista e é alcançada pela produtividade de determinados terrenos. A renda diferencial 1 tem base na maior fertilidade do solo e a renda diferencial 2 é quando a riqueza é gerada oriunda da aplicação da tecnologia sobre a terra. Gostaria de agradecer a todos e aqui deixo com vocês as referências ao trabalho.